alcoólatra, durante a pandemia, muitas pessoas têm se queixado ou têm referido um aumento significativo do consumo de álcool. Então a pessoa está em casa, toma um vinho, cerveja, etc, etc, etc. Em geral, o ócio é um dos grandes instrumentos que favorece o consumo de álcool, né? Mas quando uma pessoa, como a gente pode definir e que dica a gente pode dar que está na hora de você rever os seus conceitos sobre o álcool, né? Em primeiro lugar, assim, vamos entender como funciona o álcool. O que ele faz? O álcool, ele basicamente é um depressor, então chega um ponto que a pessoa bebe e a pessoa dorme. Ele é um depressor do sistema nervoso central e, ao mesmo tempo, um euforizante. A princípio se dizia que ele inibia a inibição e, portanto, você teria uma resposta euforizante. Mas, na verdade, a coisa é um pouquinho mais complexa. Algumas pessoas, que são as pessoas que têm muito risco de se tornar dependentes do álcool, têm um prazer maior do que outras em beber, por liberação de um opiáceo que chama-se dinorfina, né? Tanto é que os tratamentos modernos usam bloqueadores de opiáceos para a gente poder tirar esse craving de álcool de algumas pessoas. Mas como saber se a gente tem um problema com álcool? Muita gente diz, não, eu não tenho problema com álcool, eu não sou alcoólatra, eu não preciso beber todo dia, eu não tomo pinga, eu só tomo cerveja, ou eu só tomo vinho, e cada um tem sua desculpa, né? Eu não cheguei no fundo do poço, então as pessoas têm por conceito o alcoolismo como alguma coisa assim, que você passa na rua e vê aquele alcoólatra terminal, né? Aquilo é a fase terminal da doença, que ele está jogado na rua com uma garrafa de pinga, aquela coisa clássica. Eu não tenho nada disso. Sim, mas não quer dizer que você vai chegar nesse ponto, mas você pode ter prejuízos relacionados ao álcool. Quem tem problema com álcool? Antes, como é que a gente poderia definir antes de qualquer coisa? São aquelas pessoas que têm qualquer prejuízo relacionado ao álcool. Pode ser, por exemplo, um aumento de enzimas hepáticas. Então a pessoa não tem nada, mas tem as enzimas hepáticas aumentadas. Um exame de rotina, eu tenho visto muito isso, né? Você olha assim, você não diz que a pessoa tem qualquer tipo de problema. Não, eu bebo todo dia uma dose de uísque, bebo 2 doses, etc, etc. Mas seu fígado está em sofrimento. Ou às vezes não, depende do metabolismo de cada pessoa. Outras pessoas têm problemas de relacionamento. Então, quando bebe, é clássico, aquele indivíduo que bebe, chega em casa e agride os filhos, agride a mulher, etc, etc. Ou a mulher que chega em casa ou bebe numa festa e faz coisas que não deviam ou depois se arrepende de ter feito, né? Então isso é um sintoma. Outro sintoma clássico são ressacas muito fortes. A pessoa no dia seguinte, domingo de manhã, tem até aquela música, né? Que o cara diz que chega de passar mal no domingo de manhã, né? Então essas pessoas têm um problema com álcool. Às vezes elas chegam até a síndrome de dependência do álcool, seria o primeiro estágio do alcoolismo, que é quando a pessoa já começa a beber basicamente sozinha, a pessoa começa a disfarçar, esconde garrafa no armário, né? Isso é uma coisa clássica também. Esconder garrafa no armário, jura que não está bebendo e está bebendo, a família, o cônjuge já está meio preocupado, a pessoa começa a mudar um pouco, já começa a ser alguma coisa que ela não era, né? Isso já indica um problema. E a pessoa sempre acaba, às vezes a pessoa fica muito tempo nesse estágio, e dentro dela tem sempre aquela necessidade de beber, ela não consegue conceber um momento de não beber, às vezes fica lá uma semana sem beber, tá vendo? Eu fico uma semana, não tem problema nenhum, mas daí na outra semana ela vai beber meio quase que descontando, ou fim de semana, né? Aquela pessoa do fim de semana precisa beber demais. São pessoas que têm um problema com álcool e quando eles chegam na fase da síndrome da dependência de álcool, a pessoa não consegue
pensar em outra coisa que não seja beber, tá sempre precisa beber para ser feliz. Como eu disse, essas pessoas às vezes têm liberação de opiáceos, da dinorfina, que é um mediador da felicidade. Então a pessoa, para ela ser feliz, é beber. Então isso é um dos principais sinais. E quando ela para, ela fica nervosa e sente-se, por vezes, até mal. Quais os sinais de que o álcool pode estar sendo realmente prejudicial, pode estar machucando, principalmente seu cérebro? Uma coisa que chama-se palimpsesto alcoólico. O que é isso? É quando a pessoa não lembra absolutamente nada do que fez na noite anterior, quando a pessoa bebeu, passou do limite. Isso é um mau sinal, porque já indica que o hipocampo, que é uma área relacionada à memória, que é relacionada ao bem-estar, é uma área, digamos, antidepressiva, né, que quando ela funciona bem, dificilmente a pessoa vai entrar em depressão, está sendo afetada. Isso é um mau sinal, é sinal que o álcool está prejudicando o cérebro, que é um dos órgãos, um dos principais alvos, os órgãos-alvos do álcool. Né? Então ele tem um limite, existe um limite tênue, o que faz bem. Existem alguns trabalhos que mostram, muita gente fala, não, beber vinho, beber isso, beber um pouquinho, sim, beber um pouquinho, uma dose muito limitada pode ser saudável. A partir de um ponto, ela passa a ser prejudicial mesmo. Né? E outra questão que quem tem problema com álcool não percebe, mas acaba enfrentando, é o problema da tolerância que o álcool causa. Então, como eu disse no começo, o álcool é um sedativo, é um depressor do sistema nervoso. Porém, conforme a pessoa vai bebendo, ele vai se tornando tolerante a este efeito. E aí a pessoa bebe para dormir, para relaxar, e aí bebe e não consegue dormir. É um efeito muito rápido, a tolerância é muito rápida com o álcool, né? Então aí a pessoa não consegue dormir e a pessoa começa a ficar com insônia. E aí começa a ter, consequentemente, aumento da ansiedade, porque ela fica tolerante ao efeito ansiolítico do álcool. E finalmente cai na depressão. Muitas pessoas procuram, em caso de depressão, estão em depressão, e no fundo, tudo foi causado pelo excesso de álcool. Né? Então, insônia, depressão, se é uma causa, a pessoa está bebendo mais, ou está bebendo muito, é hora de repensar os conceitos. Né? O alcoolismo é um problema, uma doença tolerado, né? O consumo é tolerado pela sociedade, boa parte das sociedades, mas existe uma linha tênue entre o que é saudável e o que é patológico. Então está na hora, às vezes, de você rever seus conceitos e dá aí um mês. Se você tem dúvida, dá um mês sem beber. E você vai saber realmente se seus problemas estão ligados a isso ou não. Boa sorte.